Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Bom dia, Marcelo Ramos. Queria dar um abraço do Aldanir, lá das Minas Gerais, seu companheiro de movimento estudantil, nas lutas aí do movimento estudantil. Cumprimento os vereadores, os deputados e deputadas federais, os companheiros da mesa, para esse importante debate nacional, e talvez um dos mais importantes em curso no nosso país nesse momento. Primeira questão, queria dizer que esse tema para nós da educação é muito caro na luta política ao longo do século, né? E antes de iniciar a minha fala, eu queria primeiro cumprimentar 1.600.000 professores e auxiliares de educação pelo país todo, que nós representamos a CONTEE, um universo gigantesco de pessoas vinculadas à educação privada do país, e queria cumprimentá-los em nome da nossa Confederação Nacional e dizer que nós estamos na luta de resistência e de denúncia daquilo que está tramando contra o nosso povo a partir da reforma da Previdência. E queria me solidarizar ontem nessa casa com o Igor e a Mariana Dias, que tiveram o seu direito cassado de falar numa comissão de educação dessa casa, num debate onde esses dois estudantes, presidente da UBS e presidente da UNE, que representam milhões de alunos e estudantes desse país, tiveram a palavra cortada ontem. Infelizmente, a nossa solidariedade a esses dois companheiros, que no dia 30, com certeza, falarão pelas ruas do Brasil. Eles terão essa possibilidade de falar pelas ruas, porque ali, possivelmente, não serão cassados o direito de falar. Nós temos feito um debate, eu sou vereador em Belo Horizonte, além de presidente da Confederação Nacional. Nós tomamos uma decisão de ir em todas as vilas e favelas de Belo Horizonte, numa chamada caravana pela cidadania e pela Previdência. Não há uma vila e favela em que você discute essa reforma, em que não causa uma revolta latente naqueles que escutam o que está tramando contra os mais pobres desse país. Os mais pobres desse país. 85% daquilo que pretende cortar na Previdência vai ser dos que recebem de 1 a 2 salários mínimos. A revolta, ela é crescente, e nós contamos com essas comunidades que tiveram posição de votar, inclusive, no candidato atual da presidente, mas vão compreendendo o que está em jogo nesse país. A proposta da PEC, na nossa avaliação, ela não é uma reforma, porque quando você reforma, você discute avanços e alguns ajustes. Nós não somos contra discutir políticas públicas, porque as políticas públicas precisam passar por avaliações permanentes, e nós precisamos discutir as políticas públicas, mas o que nós estamos aqui a debater não é uma reforma. É aquilo que o presidente disse nos Estados Unidos. Nós não viemos para construir, nós viemos para destruir. Então, o que se propõe nessa discussão é a destruição da Previdência Pública brasileira e a destruição da Seguridade brasileira. Talvez um dos maiores símbolos da história brasileira recente foi o Ulisses Guimarães levantar a Constituição em 88 e dizer: está aqui a Constituição Cidadã. Depois de um período trágico da história brasileira, onde os trabalhadores e o povo só perderam direitos a partir de 64, principalmente até os anos 80, e ali se tentou construir um mínimo de um arcabouço social para garantir ao povo brasileiro uma situação melhor. E estava ali, na Seguridade Social, com certeza, os elementos centrais daquilo que se discutiu ao longo de 30, 40 anos no Brasil, que foi a construção da saúde, da previdência e da assistência. E o que se propõe aqui hoje é destruição daquilo que foi construído naquele período. Eu fico escutando o debate sobre a reforma, é a panaceia para os problemas econômicos do Brasil. Senhores deputados e deputadas, nós sabemos que o problema do Brasil econômico não é o problema da Previdência, nós todos sabemos disso. Isso é mentira. É mentira. O Brasil investe hoje, a taxa bruta de investimento, eu sou economista, a taxa bruta de investimento do Brasil é metade do que era há 5 anos atrás. Metade. Qualquer economista de boteco sabe que uma economia não cresce se não tiver investimento. O Estado brasileiro paralisou o investimento. A iniciativa paralisou o investimento. Esse país não tem investimento. Fizeram uma reforma trabalhista que nós viemos aqui debater, e vocês diziam:
Ah, vamos fazer a reforma trabalhista porque nós vamos resolver o problema do emprego do Brasil. O que aconteceu? Desemprego em massa. E não só desemprego em massa. Trabalhos precários destruíram o direito do trabalho no Brasil. Aqueles que estão sendo empregados com 30% a menos do valor salário daqueles que estavam lá. E novamente voltam com a mesma discussão, a mesma panaceia. Ou seja, ou faz a reforma da Previdência ou o Brasil quebra. Ora, um país que diminui em torno de 9% o PIB dele, desde 2014 até agora, e aponta para o primeiro trimestre desse ano um PIB negativo, o que vocês querem? Se a receita não tem o mesmo parâmetro da despesa, se o país não cresce, se o país não desenvolve, aí diz, precisa de problema fiscal. Olha, o problema fiscal do Brasil, senhores e senhoras, só vem aprofundando os seus problemas, desde 2014 novamente. Nós chegamos a 32% do PIB, a dívida pública brasileira. Hoje extrapolou quase 90%. Então, o problema é o problema de tratar as questões que são reais aqui no nosso país. E não tratar de um assunto que talvez, na cabeça do mercado, porque o mercado se existe, quem ganha nessa reforma não são os trabalhadores, não é o povo, não é a sociedade, não são os trabalhadores rurais, urbanos, professores, nenhum desses ganham. Todos perdem. Perde os prefeitos, os mais de 4.500 prefeitos do interior, que não terão renda no final do mês para poder ser consumido no comércio dos seus municípios. Perde o Brasil todo. Quem ganha? Sistema financeiro. Esse vai nadar de braçada se essa reforma passar da forma que se apresenta aqui. Então, é o ganha-perde. Um ganha e a sociedade e o Brasil perde. Portanto, nós achamos que é muito ruim tratar o assunto da reforma como elemento da revisão do nosso projeto de desenvolvimento, já que nós não temos nenhum projeto consistente colocado à disposição da sociedade brasileira, e nesse governo não se apresentou um único projeto para desenvolver a economia brasileira. Por que nós queremos, senhores e senhoras deputadas e deputados, discutir a questão da educação? Eu só fico impressionado. Quando começa a questão da campanha, todo mundo fala, a educação, precisa valorizar a educação, precisa resolver o problema dos professores, preciso resolver o problema da educação. Esse é o discurso na boca de 100% dos candidatos a deputado, a vereador, a senador, a discussão sobre a educação. E na hora que os senhores têm a condição de melhorar a qualidade, um mínimo de qualidade, porque a qualidade é precária no nosso país, a educação, o senhor sabe isso, né? Nós somos uma opressão penosa. Alguém já deu aula aqui nesse plenário? Já? O senhor sabe o que é ficar 2, 3 turnos numa sala de aula, numa periferia desse país? O senhor sabe o que é ficar 2, 3 turnos numa escola privada desse país, sob pressão dos pais alunos? O senhor sabe o que é trabalhar durante a semana toda e no final de semana ficar em casa, sábado e domingo corrigindo prova? O senhor sabe o que é envolver a sua emoção na relação do seu objeto de ensino-aprendizado, que é seu aluno, que tem uns problemas lá na família, tem uns problemas na sociedade, e viver e conviver com essa tragédia permanente desses alunos? O senhor sabe o que é isso? O senhor sabe como mexe com o emocional, com a vida dessas pessoas? O senhor tem dimensão disso? Como comporta essa relação entre professor e aluno nessa dimensão humana, que é a dimensão que nós construímos? É uma profissão penosa. Nós temos um alto índice de adoecimento, senhores deputados e deputadas. Nós temos pesquisa do Sindicato de Professores de Minas Gerais, e nós temos de vários sindicatos que eu gostaria que vocês pesquisassem. 87% dos professores da rede pública e privada estão adoecidos. Vários tipos de doenças cometidas com esses profissionais. Porque a relação de trabalho é uma ação dura. Não podemos desconsiderar isso. Uma profissão, senhores deputados e deputadas, de baixíssimo salário. A média salarial de um professor da rede privada no Brasil, do ensino fundamental, não passa de R$3.000 por mês. Baixíssimo salário e condições de trabalho. Nós temos um trabalho de tempo integral. Um trabalho que não é só feito dentro da escola, é feito na família, é feito na casa, na residência onde nós moramos e fora. Porque hoje, com o advento da tecnologia, nós somos agora associados ao WhatsApp, às redes de comunicação, trabalhamos full time, 24 horas a serviço da escola e a serviço do aluno. Essa é a nossa realidade, duríssima realidade dos professores e professoras desse país. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é que nós precisamos tratar essa profissão
os 4.500.000, 1.600.000, 6 milhões, sei lá, das universidades públicas, uns 7, 8 milhões de trabalhadores e brasileiros, que são colocados na marginalidade nesse país. Na marginalidade. E nós não podemos aceitar essa situação. Para vocês terem ideia, o contrato, a reforma trabalhista, porque fala o seguinte, a reforma será feita exclusivamente com professores e professoras. Ora, o que aconteceu conosco na reforma trabalhista, não sei se vocês estão acompanhando isso também, trabalho intermitente, o professor vai dar 2, 3 aulas em cada escola, anda de escola em escola. Contrato de pejotização, que sequer paga a previdência, não tem como comprovar, inclusive, que eles tiveram acesso, tiveram a sala de aula dando aula. A terceirização, criando formas de contratação que não é para educação. Esse professor não terá na sua carteira de trabalho como professor. Se não tratar de outra coisa qualquer, de menos de professor. Então, a reforma trabalhista que vocês disseram que resolveria o problema da educação, só precarizou, só destruiu a relação de trabalho. E esses milhões de professores milhares não serão aposentados. Sabe por quê? Porque sequer será reconhecido no seu contrato de trabalho a relação de trabalho. É isso que está acontecendo lá na base agora. Essa é a realidade. E vão dizer que ele é professor. Ele trabalha durante 25 anos numa escola, 26 anos numa escola. Se ele é demitido com seus 60 anos de idade, que é o que propõe aqui, ele não conseguirá uma outra escola para dar aula, porque professor de educação básica, lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, possivelmente, depois de 50 anos, e acontece hoje, 92% das demissões dos professores da rede privada se dão depois de 50 anos de idade. São considerados velhos, pessoas que não têm condições de continuar a lidar com a educação infantil. Esse professor que ficou durante 25, 30, 28 anos na escola privada, vai ter que arrumar outra profissão e não terá o direito à aposentadoria especial dos professores, porque não terá como comprovar a condição de professor na rede. Portanto, é um conjunto de ataques. O professor da rede privada, senhores deputados e deputadas... Tempo, professor. Trabalho em média, eu vou concluir, trabalho em média 9 meses por ano ao longo da sua jornada, ou seja, ele perde 30% de sua vida desempregado. Isso projeta ainda mais 9 anos, não é 70 anos de idade. Vai ser com 76, 77, 80 anos de idade, que se propõe nessa casa uma aposentadoria do professor de educação fundamental e de educação básica. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que eu teria um mundo de coisas para dizer. Lá nas nossas vilas e favelas de Belo Horizonte, nós temos 2 horas para conversar. Estamos conversando, mostrando para o povo brasileiro o que está acontecendo. Queria chamar um detalhe para os senhores deputados e deputadas. O que o governo apresenta como redução do custo, no caso dos professores e professoras do Brasil, é de 12 bilhões de reais. Do seu 1 trilhão e 200, aqueles números fantasmagóricos que estão apresentando. É menos de 1% daquilo que se propõe retirar dos professores. Eu pergunto às vossas excelências, vale a pena retirar dos professores e professoras desse país um valor tão miserável, de uma categoria tão miserável, que tenta buscar o seu reconhecimento ainda na sociedade brasileira? Merece essa atitude dessa Câmara dos Deputados? Eu penso que não. Portanto, pensem, porque a nossa aposentadoria especial não é porque nós temos privilégios. Nós não somos privilegiados. Aliás, nós sabemos quem são os privilegiados que o governo aponta. Nós somos trabalhadores que durante toda a sua vida desenvolvem uma profissão de forma digna para formar uma sociedade. Portanto, tratem com carinho a profissão de professores e professoras desse país, porque não será dessa forma que nós vamos construir uma nação diferente, destruindo quem ensina o nosso povo, a nossa sociedade, os mais pobres desse país. Tenham juízo nesse processo de discussão. Muito obrigado. Antes de passar